Olá, esse é mais um episódio do Icatepsicast e hoje estou aqui com Ivani Oliveira, uma psicóloga que, na minha concepção, é um dos maiores nomes da atualidade aqui na região do Grande ABC, por sua inserção tanto enquanto psicóloga, na prática, enquanto ciência, enquanto profissão. Ela é uma das maiores psicólogas que nós temos hoje. A Ivani, ela dedica-se à prestação de serviços de saúde e bem-viver, é mestra em psicologia social pela PUC São Paulo, autora da dissertação Versão das Mulheres Negras sobre Transição Capilar, um estudo sobre processos de descolonização estética e subjetiva. Ela atuou na política de assistência social como coordenadora do CRAS, no município de Santo André, e foi conselheira do CRP São Paulo por 2 gestões, sendo presidenta nos anos de 2021 e 2022. Atualmente, está conselheira do Conselho Federal de Psicologia e também concorrendo à presidência de uma das chapas do processo eleitoral que a gente tem agora em 2025. Então é um prazer estar aqui com você, Ivani. Além disso, tem toda uma história, né, de nós duas, do nosso encontro, e a gente vai contar aqui um pouquinho, mas eu quero que você se sinta muito bem-vinda. Ai, Camila, eu já estou me sentindo, porque eu vim para cá com muita alegria e muito entusiasmo. Poder te ver, poder falar da psicologia com você, me alegra e acho que me nutre, né? Me nutre na minha carreira pra caramba. Ai, Ivani, é, queria que você começasse contando para o pessoal, né, que nos assiste. A gente tem um público muito das psicólogas que estão no início de carreira, de estudantes de psicologia, mas também de pessoas que simpatizam com a psicologia, que querem saber um pouquinho mais sobre as histórias das psicólogas, como é que elas iniciaram, o que levou as psicólogas a fazerem o curso. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua jornada, da sua escolha pela profissão e como é que tem sido isso na sua prática até o momento. Sim, a psicologia ela mudou a minha vida, né? Eu era uma trabalhadora operacional, trabalhava com atendimento, lanchonete, restaurantes, uma vida que e eu tentava mudar e eu não conseguia. Toda Uhum. vez que eu concorria uma vaga, eu não era selecionada, porque a minha experiência era na área de atendimento. Não conseguia sair do atendimento. Um dia eu pensei, eu quero ser a pessoa que faz a seleção. Eu quero ser a pessoa que não está me dando oportunidade. E eu Sério? fui fazer psicologia para trabalhar no RH. Eu não tô contei isso porque não tenho muito orgulho disso, mas é a minha história. Eu Ivani. decidi num processo de revolta interna, assim, sabe, de frustração, fazer a graduação, fazer a psicologia e ser a pessoa que pode dar ou não oportunidade para quem quer uma oportunidade. Aham. E aí eu já era, o meu contexto social faz com que eu vá estudar, já tinha 29 anos, bem perto dos 30, já era mãe de 2 crianças e fiz ProUni Uhum. e consegui conciliar o meu trabalho com o atendimento e a faculdade durante a noite. E aí mudou tudo. Mudou até esse desejo de me tornar uma selecionadora, né? Aham. Uma psicóloga da Ai, organizacional e do trabalho. Eu é. entendi que o meu perfil não era esse. Aham. Entendi que tinha um perfil muito clínico e muito social. E hoje sou essa psicóloga clínica social que se interessa muito pelas histórias e pelos desejos de transformação. Aham. A psicologia que transformou a minha vida e transformou muito. A psicologia me tira da favela com a minha família e traz para gente condições de vida muito mais saudáveis e Uhum. possíveis, né? É como se colocasse a gente num terreno mais fértil Aham. e faz com que aí meus filhos também vão para a graduação, muda tudo. E aí hoje eu uso essa escolha para ouvir quem quer mudar a sua própria vida e Aham. como que a escuta atenta pode ajudar. Aham. Mas é interessante, eu fui porque eu estava revoltada. Eu queria falar, então quero ser quem escolhe. Eu não sabia, Ivani. Nossa, muito interessante isso, né? Às vezes, se a gente parar para se dar conta, as nossas escolhas elas se fazem muito por conta do que a gente tem como falta, né?
Ou tem como algo que, aquilo tentou me paralisar, ou então, algo que tentou dizer pra nós que a gente não pode, né? Aí é que a Sim, gente quer provar mesmo. Não pode, então eu quero fazer isso pra você ver que eu consigo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? sim. E como que entra a história do. Como é que você vai pro CRAS? Ah, isso é bem interessante, porque o que que faz eu desistir da organizacional, né? É. Eu me encanto pela social. Aham. Tive uma professora que você também a conheceu, uma psicóloga bem importante aqui no Grande ABC, Isabel da Silva Amaral. Ah, claro. Isabel me deu aula de psicologia Abel. social. Aham. E eu olhava para a aula e eu falava, mas isso é tão incrível, onde que faz isso? Aham. Porque o nosso treino, né, nas habilidades, na formação da psicóloga, ele tem uma ênfase. Na faculdade que eu fiz, tinha ênfase da organizacional, da clínica, né? Um pouco da escolar, consegui ter essa experiência. Mas eu olhava para a social e eu falava, onde que faz isso? Hum, E aí que eu legal. descobri a psicologia dentro da política de assistência social. E Tá. trabalhei em 2 municípios aqui. Aham. Trabalhei em Mauá, Aham. foi uma experiência muito bacana. Em Mauá eu fui estagiária. Foi É. incrível poder ouvir as famílias e pensar as questões. E faço um concurso, venho para Santo André. Em Santo André, eu estudava. Acho que tem uma característica bacana. Quando me dedico a estudar, a compreender. Hum, Estudando o programa Bolsa Família, eu entendi que o objetivo não é o alívio da fome imediata. sim. O objetivo é superar a pobreza geracional. De que Aham. maneira? A partir do cuidado com os filhos, desenvolvimento, cuidado de saúde, educação, aquela condicionalidade da obrigatoriedade de ir para a escola, é um mecanismo de superar a pobreza geracional daquelas pessoas. Uhum. E eu adorava fazer isso, adorava chamar as famílias beneficiárias do Bolsa Família, conversar com elas sobre o passado, como que Uhum. tinha sido, quando elas eram crianças, como que tinha sido a vida dos pais e como poderia vir a ser a vida dos filhos, Uhum. se eles tiverem a oportunidade de estudar e de se desenvolverem. Uhum. E isso me encantava. É. Então, eu gosto da minha história na política de assistência. Eu acho até que ela é uma história de romance. É. Eu trabalhei na política de assistência como agente comunitário primeiro, Hum. fazia busca ativa. Aí eu começo a trabalhar como técnica do CRAS e vou fazer a pós-graduação, né? Faço mestrado, me afasto, fico 2 anos fora. Quando eu volto para o município com mestrado, me convidam para coordenação de serviço. E Ah. eu fui coordenar o serviço que eu comecei. Eu fui coordenar um CRAS, que eu comecei pequenininha, com Ah. cargo de nível médio, Ah. e voltei como coordenadora. Tive um reconhecimento da própria equipe que Que trabalhou legal. comigo, mas Aham. também das famílias atendidas. É. Nossa, era uma coisa assim, super bonita, uma história super de livro, porque Aham. aí tinha aquele momento que às vezes as técnicas falavam: olha, não consigo mais aqui, vou chamar a minha coordenadora, vou chamar a coordenação. E quando me chamava, às vezes era para dar continuidade, uma orientação final para uma família que eu já conhecia. Tá. E essa família às vezes sorria para mim e falava: Nossa, Ah. você é coordenadora agora. Isso foi muito bacana. Que Fui muito legal. feliz em Santo André. Saí para realizar um outro sonho, que era ser professora universitária. Aham. Acho que fazer um pouco do que a Isabel fez É. comigo, Aham. retribuir para quem senta nos bancos universitários e pensa um dia em ser psicóloga, psicólogo. E foi muito bacana também. É. É uma outra história que eu gosto demais. Aham. E aí, neste inteirinho, né, nessa fase em que você também vai para academia, você tem todo um contexto de estudos, mas também de militância por uma psicologia antirracista, né, que é tão importante, assim, quando você assume também a sua gestão aqui na subsede, mas também do CRP São Paulo, acho que o CRP ele se apropria muito sobre essas questões todas, né? Porque até então a gente não ouve falar profundamente, né? Acho que quando você, de uma forma até tendo sua liderança, né? Você traz isso de uma forma leve.
você traz isso de uma forma que todas as pessoas compreendam e passem a se comportar também de forma diferente, né? A ter uma linguagem diferente do que tinha antes. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua luta por uma psicologia antirracista, tudo que foi acontecendo ao longo do tempo. Acho que você pode contar a partir também da sua escolha pela dissertação, o tema, como é que foi construindo isso. Acho que vou pegar o gancho da dissertação. É. Na dissertação, eu sou uma daquelas profissionais da psicologia que tem duplo vínculo, né? Aham. Mantive duplo vínculo durante muito tempo. Então, trabalhava no CRAS, no horário comercial, atendendo as pessoas que não podem pagar pela psicologia. Uhum. À noite eu ia para a clínica e atendia a parcela da população que tem a possibilidade, né, que seu contexto permite pagar uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico. E aí eu comecei a ouvir mulheres negras trazendo relatos de vivências de racismo nas suas infâncias e quase todos os relatos, as suas memórias, a violência estava relacionada ao cabelo. Eu ouvia, buscava elaborar junto com elas, mas o que, que eu não tinha? Referência. Hum. Porque acredito que você também faça sua clínica muito assim, né? Existem questões que a gente já tem uma habilidade, um conhecimento, existem aquelas que exigem que a gente vá estudar um pouco Isso. mais, que a gente se Aham. aprofunde para poder acompanhar aquela pessoa. Quando eu buscava, não tinha. E aí tinha uma outra coisa que é o cabelo crespo virou um campo-tema para mim. Eu circulava nas ruas e uma vez um homem, um pai com uma criança, me para e pergunta: como que você faz para cuidar do seu cabelo? Porque eu preciso cuidar do cabelo dela e eu não sei. E a gente tem uma conversa muito legal, de uns 40 minutos, numa calçada, assim, pessoas desconhecidas falando de um assunto importante para a vida daquela criança. Aham. Eu falei: se não existe, então vamos ter que fazer. É. E aí eu fui pesquisar. Fiz o mestrado na PUC com esse objetivo e eu sou militante também. Então, eu tinha uma característica ativista de mim que Aham. queria buscar a resposta. Eu já tinha uma hipótese. Aham. As mulheres negras param de alisar os seus cabelos por consciência política. Aham. Nossa, elas estão racializadas politicamente, tal, 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 tal. Essa era a Ivani ativista. Uhum. E eu tive que encontrar a Ivani pesquisadora. Quando eu encontro que os motivos não são os meus motivos. Os motivos da maioria das mulheres negras que passaram pela transição capilar foram motivos de saúde e prejuízos na vida. Então, mulheres que sofreram corte químico, mulheres que engravidaram e não podia mais fazer o procedimento, Aham. coisas da vida que foram levando aquelas mulheres a parar de fazer o processo químico nos seus cabelos. Aí a militante sofreu demais, porque eu precisava categorizar essas respostas, né? Mostrar essas respostas enquanto resultado da pesquisa. E a pesquisa continua, o que essas mulheres contam? Que quando precisaram lidar com a textura natural de seus cabelos, elas foram pesquisar. E quando elas começaram a pesquisar, as raízes desses cabelos conectaram elas ao outro lado do Atlântico, Hum. a África. Sim. E elas começaram a acessar um conhecimento sobre si que até então não tinham acessado. Uhum. Nisso que vem a descolonização estética e a descolonização subjetiva. Aham. O motivo pode não ser esse, mas o trajeto faz com que essas mulheres elas tenham um conhecimento, acessem um conhecimento e subjetivamente elas se transformem. Então, existem hoje mulheres negras que passaram pelo processo de transição e elas se sentem mais autênticas. Porque ter o cabelo alisado quimicamente te coloca numa posição de rigidez, de preocupação. Porque, às vezes, a própria transpiração pode fazer com que a curvatura do seu cabelo volte, né? Uhum. Diminua o efeito da chapinha. Uhum. Mulheres perdem eventos importantes, casamentos, aniversários, porque não estão com o cabelo como elas gostariam que tivessem, não conseguiram pagar pelo procedimento, a cabeleireira e tudo mais. Uhum. Crianças, quando fazem alisamento, não entram em piscina para brincar com seus amigos. Então, tem uma parte da vida que ela é tolhida
para a sustentação dessa imagem. Quando eu não preciso mais sustentar essa imagem falseada sobre mim, eu tenho a possibilidade de ser mais espontânea. Então, isso para mim me encantou bastante. Eu não cheguei na hipótese que eu tinha traçado, mas cheguei num lugar muito bacana que está apontando aí para um possível doutorado quando a vida estiver mais Que tranquila. bacana. Nossa, muito bacana isso. E aí, como é que foi todo, assim, o depois, né? Tem sua dissertação, e aí você continua com toda a militância. Acho que eu fico muito marcada pela fase em que a gente fala sobre a psicologia antirracista, né? Tem uma resolução que sai. Como é que foi essa fase, assim? Acho que tem uma questão, quando nós nos formamos, a gente faz um juramento. Uma das coisas ditas nesse juramento é que nós vamos utilizar a psicologia para atender as demandas da sociedade. O Brasil é um país racista. É um país onde a cada 23 minutos morre um jovem negro. As mulheres negras, elas são entendidas dentro desse país apenas como operadoras de serviços braçais, né? Elas não são vistas nas suas qualidades intelectuais, elas não são reconhecidas dentro desse lugar. As notícias mais recentes sobre o trabalho escravo contemporâneo fala sobre mulheres negras escravizadas 30, 40 anos em famílias abastadas, instruídas, famílias de professores universitários, famílias de desembargador. Essa é a demanda do nosso país. Como que a psicologia tem lidado com essa demanda? Como que a gente atende uma subjetividade que sustente esse lugar de subalternização para essas mulheres? Acho que a psicologia antirracista, ela precisa acontecer quando nós estamos num contexto racista, né? Se a gente vive numa sociedade racista, a demanda é isso. Então, uma perspectiva de igualdade de gênero, de igualdade racial, é uma perspectiva de igualdade de direito. E a nossa sociedade tem esse clamor. Nós temos uma resolução que ela vai fazer 25 anos, né? É uma resolução de 2002 que diz algo importantíssimo para a gente. Primeiro artigo dela, ela diz que é dever da nossa categoria profissional utilizar o conhecimento acumulado para a eliminação da discriminação racial. Sim. Isso é um dever nosso. Não fazer isso é mais do que uma implicação ética, do que uma falta ética. Tem uma questão que é racismo, é crime, mas dentro da nossa profissão está dizendo, olha, é dever. Utilize o conhecimento que você acumulou para acabar, para eliminar a discriminação racial. Depois, essa resolução vai dizendo o que a gente não pode fazer. Mas a nossa categoria, às vezes, quando olha para a resolução, olha mais para o que a gente não pode fazer, não deve fazer. Isso. Então, eu não posso participar de programa racista, usar testes, eu não posso ser omisso, não posso ser conivente, que é um desafio. Quando dou aula e falo que a gente não pode ser omisso e conivente com crime de racismo, as pessoas ficam assustadas, porque, mas e o compromisso com o sigilo? Né? Então, o negativo dessa resolução, ele é muito mais olhado do que o positivo. O positivo, que é o primeiro artigo, é utilizem esse conhecimento. E aí, tem algo que é muito valioso. Qual conhecimento? Porque a nossa formação, ela ainda não oferece de forma satisfatória esses conhecimentos. O atendimento clínico, psicoterapêutico, mas também o atendimento psicológico em outras áreas em que a psicologia está, como na psicologia do esporte, por exemplo, ele não está satisfatoriamente envolvendo conhecimentos necessários sobre relações raciais, sobre os aspectos subjetivos que funcionam, que interagem numa pessoa que é alvo do preconceito, aquela que é preconceituada, e naquela que emite o sinal do preconceito, a preconceituosa. A gente não sabe trabalhar profundamente com uma pessoa preconceituosa. A gente precisa aprender. Marisete Gouveia é uma psicóloga de Brasília. Ela tem um doutorado que é uma pergunta. Onde você esconde o seu racismo na clínica? E ela vai trazendo algo para a gente importantíssimo, que se a gente não se debruçar para compreender as questões raciais, a nossa clínica, ela será feita por uma parede de vidro. A pessoa atendida, ela vai falar do sofrimento, mas a pessoa que está atendendo, acolhendo, ela não vai se aprofundar.
Abre aquele momento que a gente volta e fala, mas isso que você está me dizendo é isso? Uhum. Não volta, porque não entende, não buscou entender. O atendimento oferecido para as pessoas negras, segundo esse doutorado, não acolhe as demandas reais de sofrimento dessas pessoas. Isso. Então, se a gente pensar que, historicamente, o conceito de solidão da mulher negra vai falando sobre relações de amizade, vai falando sobre a precarização das relações afetivas, que acontecem de uma forma muito violenta, não acontecem no campo da relação duradoura, na perspectiva do casamento. Não é esse lugar que uma mulher negra retinta de traços negroides ela é vista na nossa sociedade. É uma pessoa com quem eu vou ter uma relação obscura, não assumida. Isso é muito sofrido. Sim. Então, uma mulher negra, retinta, que fala na clínica, tem um desejo de me relacionar e tem muita dificuldade, não dá para a gente ouvir do mesmo lugar do sofrimento gerado pelo dispositivo amoroso nas mulheres que estão correspondendo a padrão, né? Porque acho que todas as mulheres sofrem. A transição capilar, por exemplo, ela não pega só as mulheres negras. Eu escolhi pesquisar as mulheres negras, mas existem as cacheadas que também estão assumindo seus cachos. Qual a diferença? A diferença é que a mulher negra, ela tem esses traços negados antes do nascimento. Né? As pessoas, quando olham para um casal gestante, elas chegam a desejar que os traços sejam parecidos com as pessoas mais claras da família. Ai, tomara que nasça com o olho de fulano, tomara que nasça com o cabelo de fulano, tomara... E quando você vai olhar essas pessoas indicadas, o olho é claro, o cabelo é liso. E aí já tem um sentimento antinegritude sendo manifestado. As outras mulheres, no geral, também sofrem com imposição de padrão de beleza. Mas isso não é a priori. Né? A sociedade sofre de gordofobia, por exemplo. Mas ninguém diz para uma mulher, para um casal gestante, uma pessoa que está gestando, espere que seu filho nasça, que seja uma criança magra. Né? A gente vai colocando ali questões racistas, de gênero também, mas raciais muito pesadas. Sim. Então, eu me perco um pouco, vou voltar, pensando nisso. A psicologia antirracista é aquela que consegue escutar, acolher e auxiliar na elaboração do sofrimento que o racismo coloca para a nossa sociedade e dos limites da interação humana que ele coloca. Sim. As pessoas negras, elas podem introjetar ideias negativas sobre si, porque elas são bombardeadas por essas ideias. As pessoas brancas, se a gente pensar o racismo em dois extremos, né? Branco e negro, mas também acomete as pessoas indígenas, as pessoas asiáticas. A pessoa branca, por crescer, se desenvolver, observando a violência sempre contra o outro, né? A violência da chacota, da humilhação, do desprezo, da subordinação, sendo direcionada a negros, indígenas e não a ela pode desenvolver um sentimento de pseudo-superioridade. E a gente precisa desvelar essa pseudo-superioridade porque ela também interfere nas relações. Às vezes ela gera um sofrimento que não está sendo nomeado. Então, penso que seria essa psicologia que dá conta de entender as relações que acontecem no Brasil. Sim. Acontecem no mundo. Agora a gente está vendo, né? O governo Trump se colocando contra as políticas de diversidade, né? E aí a gente está falando, isso é muito legal, muito bacana. Legal não, mas é muito interessante. Interessante. Os estudos sobre preconceito, porque o preconceito nem sempre virá combinado por um ódio ou uma repulsa à pessoa negra indígena. Muitas vezes ele vem de um lugar de defesa da manutenção dos privilégios. Existem privilégios nessa sociedade e eu quero que eles sejam mantidos para mim e para as pessoas que parecem comigo, para o meu grupo. Eu não quero dividir esses privilégios com ninguém. A pessoa racista, a pessoa preconceituosa, a que discrimina, ela não necessariamente precisa odiar uma pessoa negra para fazer isso. Ela pode investir muito amor, afeto, a construção egóica e narcísica no seu grupo, e isso é o suficiente para desprezar os outros. Sim. Acontece com os homens,
em relação às mulheres, Uhum. acontece com as pessoas cis em relação às pessoas trans, Uhum. as pessoas héteros em relação à diversidade Uhum. sexual e as pessoas brancas em relação às pessoas que se sabem racializadas. Sim. O branco também precisa se saber racializado. Eu jamais vou me esquecer um momento na minha prática clínica que uma vez chega uma paciente negra dizendo que eu fui indicada por alguém por ser uma psicóloga negra. E aí ela me conta que a terapeuta anterior dizia que ela era persecutória e que elas deveriam eh, fazer fazer todo o processo terapêutico ali com o objetivo de descobrir por que tanta persecutoriedade. Nossa. E aí, investigando um pouco sobre as questões, né, que levaram a psicóloga a falar sobre isso com ela falava assim de coisas muito simples. Ela falava assim: é, muitas vezes eu tô no ônibus, ninguém senta do meu lado, né? Eu já tive situações assim de ficar vendo se eu tava com algum problema, né? E nada. E ela dizia que era persecutoriedade, o que é só a gente parar pra pensar que é racismo, né? E aí eu fico pensando, onde que tava essa psicóloga, essa terapeuta, né? Onde que tá esse lugar de nós, enquanto profissionais da ciência, que não buscamos isso? Como que você atende uma pessoa negra e chama ela de persecutória sem considerar todas as questões sociais envolvidas, mas principalmente as questões relacionadas à raça, né? E aí ela, assim, primeira, segunda sessão eu já falo para ela, não, né? Não é bem isso. São Sim. questões relacionadas a, que- a negritude, enfim. E aí ela vai se dando conta. Eu sei que eu não atendi por muito tempo, Ivani, porque ela vinha de um processo, né? E aí, quando ela chega até mim, ela tá pronta para ouvir isso, né? Então, esqueça essa história de persecutoriedade. A gente tá falando aqui de uma questão de racismo. E aí ela vai se dando conta que na vida dela existiam várias formas de violência que praticavam contra ela e ela contra ela também. Como, por exemplo, ficar alisando o cabelo para ser benquista dentro de um grupo, né? E ela não se dava conta de que ela fazia coisas para se sentir bem com grupos, com pessoas, com o namorado, né? E aí ela vai ressignificando tudo isso, encontrando a sua identidade dentro da sua ancestralidade. Então, digo que eu não fiquei muito tempo, porque foi um processo que eu consegui pontuar muito, muito rapidamente aquilo com ela, né? Que era uma grande necessidade. Agora, você imagina uma pessoa que passa anos de Sim. terapia achando que é persecutória, que de repente tem um transtorno psicológico. Imagina quantas pessoas não foram atendidas neste modelo. E o quanto que Porque eu o tô falando de sofrimento, agora, né? Tô falando de sofrimento foi agora. aumentado. É. Né? Ao invés da gente acolher, elaborar o sofrimento ele é ampliado. E a gente não pode achar, né, quem tá assistindo assim, não pode achar que porque nós somos psicólogas, nós somos detentoras de todo o conhecimento do mundo. A gente não tem todo o conhecimento do mundo. E dependendo da formação que essa psicóloga teve, esse psicólogo, foi uma psicologia ainda muito burguesa, né? De uma história assim de anos atrás, eu tive uma formação muito diferente do que existe hoje, né? E jamais, na minha época ali, a gente falou sobre alguma questão de racismo, uma questão racial. Já tinha resolução lá, enfim, mas não se falava, não tinha quem falasse. Eu não tive um professor que fosse negro, né? Então, as coisas elas vão mudando de uns 20 anos, 15 anos para cá, até menos. E a gente precisa o tempo todo estar atento nisso, né? O quanto também a gente tem essa questão do tom, né, de pele. Ah, te procurou por ser uma psicóloga negra, mas você é negra? Eu me considero uma psicóloga negra de tom de pele claro. Então, tem tudo isso, são diversos contextos, né, Ivani? É,
Muito gostoso te ouvir. É sempre uma aula maravilhosa. Queria que você contasse um pouco na sua trajetória, eh, qual foi um momento muito especial, assim, para você, que você jamais vai esquecer? Foi o momento que você falou: "Nossa, eu consegui", ou então: "Nossa, que especial tá aqui. Nossa, eu não tô acreditando, isso aqui é maravilhoso". Quando foi? Ai, um momento, eu posso fazer um ranking? Pode. Porque acho que quem vai nos ouvir, né, nos escutar depois, você falou, é um perfil de psicólogas, início de carreira, É. né? A nossa profissão ela é incrível. Ela é Aham, incrível porque ela é uma atividade de um exercício profissional, mas ela também é uma ciência, né? aham, E quando eu começo na política de assistência. Um dia, no centro de Santo André, uma moça começa a chamar meu nome, correr atrás de mim, e eu não conhecia essa moça. Eu aham, achava que não. aham. E ela, Ivani, 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 e eu com um rosto estranho. Ela falou, você não lembra de mim, né? Aí eu falei, ai, não lembro. Aí ela falou, Ivani, é, eu fazia parte do programa Ação Jovem. Aham, Eu trabalhei com um programa em Santo André há um tempo, era um programa do governo, que destinava um valor irrisório para que os adolescentes terminassem o ensino médio. uhum, Não, nem era nem o médio, era o fundamental. Ah, era o médio, ensino médio. E aí, ela corre atrás de mim para dizer assim: você lembra de quem eu era? Essa moça, ela foi a primeira do grupo de adolescentes que eu tive que concluiu. é, E quando ela concluiu, ela ficou muito triste, porque ela ia ter que sair do programa, parar de receber o aham, valor, parar de ir para os encontros. E aí a gente fez uma festa, porque ela atingiu o objetivo do programa. aham, E aí aquilo que seria um luto muito triste vira também uma comemoração. é, E ela sai. E aí ela fala assim: eu estou fazendo faculdade, eu faço pedagogia em tal lugar, eu estou estagiando em tal lugar. Ela é mulher numa família muito conservadora, né? Uma uhum, família de valores muito conservadores, e uma das reclamações era que o pai não ouvia, não dava atenção, só dava atenção pro irmão. E ela falava assim: meu pai tem orgulho porque eu sou a primeira da família a ir para o ensino superior. E hoje meu aham. pai conversa comigo, meu pai me trata bem, e eu queria muito te falar isso. Ai, Ai, gente. foi assim Aham, linda. E nesse dia eu saí aham, flutuando porque o trabalho aconteceu. aham, E aí, isso pensando em ranking, né? Depois, até acho que tem na clínica, ver pessoas se desenvolvendo e falando, nossa, aham, antes de chegar aqui eu nunca tinha pensado nessas coisas, hoje eu penso bastante e consigo me colocar de formas diferentes. Acho aham, que é uma das coisas bem bacanas. E por fim, na vida universitária. Eu aham, lecionava numa disciplina chamada Famílias, Perspectivas Teóricas, uma coisa assim. aham, Ai, era uma loucura, aham. porque eu mexia em algo, e eu mexia com prazer em algo da estrutura, que é falar o que é a história do Brasil. É o Aham, encontro e o confronto, né, de aham, três raças, aham, os europeus, africanos que foram trazidos para cá, os povos indígenas originários que viviam aqui, aham, e marcado por muita violência. aham, Então, eu conto um episódio da nossa história, que é quando o padre Cagueta, que ficava escrevendo tudo que acontecia aham, aqui, pede para o rei de Portugal, Dom Manuel, mandar mulheres brancas, porque os colonizadores eles estavam se entregando ao pecado com as indígenas e as africanas. aham. Esse se entregar ao pecado era a violência sexual que eles estavam Sim. fazendo. Aham, E ele estava pedindo para que fosse mandadas mulheres brancas para que esses homens contraíssem matrimônio. aham, E aí eu já começo dizendo que a igreja faz a regulação do sexo. aham, E a coroa, ela manda mulheres, não faz um processo seletivo estilo programa Rodrigo Faro, que aham, elas podem falar, hoje não, Faro, você quer se casar com esse aham. colonizador horroroso aqui, ó, tá lá violentando outras mulheres, você quer ir lá ser violentada por eles? Ah, hoje não, Faro. A Portugal manda meninas que estavam até então, o nome era esse, vivendo em orfanatos, Hum, sendo cuidadas pela igreja, com uhum, uma perspectiva de nunca uma conjunção carnal. uhum, Na carta falava assim:
encha barcos de mulheres brancas e, se não tiverem muitas, misture com outras quaisquer. Mas são muito necessárias, desejadas aqui as mulheres. E aí as mulheres são enviadas, não são mulheres, são meninas, são adolescentes que foram obrigadas a se casarem e foram violentadas. É assim que nasce a família no Brasil. E o que tem ainda disso? Existe um lugar que foi romantizado da mulher branca construída para casar. Né? A mulher negra construída no imaginário popular para trabalhar, para ser violentada, mas não para ter esse lugar que foi tornando-se especial. Mas no começo não foi nada especial, porque foi muita violência. E aí, eram aulas dificílimas, porque as pessoas se recusavam a entrar em contato com o texto, se recusavam a entrar em contato. E eu começava de um jeito bacana, dados do IBGE, como que é a família brasileira. Percebe que a família brasileira, a tradicional burguesa, pai, mãe, filhos, cachorro, ela é muito mais perseguida do que acontece mesmo. A gente tem uma variedade de famílias, nossa, um monte de tipo de família. Beleza. No último dia de encerramento de semestre, uma moça, durante o curso acontecia muitas coisas, mas teve uma moça que ela falou assim, eu preciso te falar algo que eu acho que é importante para você, professora. Eu não gostava das aulas. Em algum momento eu comecei a não gostar da senhora. Eu vinha para cá com raiva. Tinha raiva da aula, tinha raiva da senhora. E aí, chegou um momento no meio da disciplina que eu comecei a resolver questões com a minha mãe. E essa aula me trouxe muito mais do que o processo psicoterapêutico. Questões que eu não conseguia perceber na minha psicoterapia, eu aprendi e percebi aqui. A gente finaliza essa disciplina com famílias interraciais. E aí, ela vai dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu saio arrependida por não ter conseguido gostar desde o começo, por não estar preparada para ouvir tudo que eu ouvi. Eu saio com vontade de ficar. E quero te dizer que talvez se uma outra aluna não gostar, eu quero que você possa lembrar de mim. Porque é incrível, mas é muito difícil. E foi incrível, Nossa, né? Fiquei toda arrepiada. Foi incrível, porque Que lindo. é isso que a gente espera, que um profissional possa lidar com as coisas mais difíceis, mas necessárias para o atendimento. Necessárias. A gente precisa fazer isso. Sim. A gente precisa se mudar, melhorar, para poder dar conta da demanda que virá. Né? Não dá para sair com uma ideia, nossa, absurdo, uma pessoa que estude 5 anos e saia da graduação com a mesma ideia que ela entrou. Incrível. Foi muito bom. Amei, Ivani. E uma situação que você passou e que foi muito difícil, assim, que você falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu acho que o racismo é sempre muito difícil, né? Na política de assistência, eu tive uma chefe, um período que eu não era chefe, né? Por isso que também foi muito bom virar chefe no mesmo lugar. Eu tive uma chefe muito racista. E eu não conseguia nomear. Eu falava que era assédio. Nossa, ela é assediadora. Mas para você ter ideia, ela não olhava para mim quando ela falava comigo. Quando acontecia alguma coisa no serviço, eu ligava para ela, ela não atendia, tipo assim, alô, oi, tá, o quê? Ela já atendia gritando, eu já tô indo, Ivani, alguma coisa nesse sentido, umas coisas muito estranhas. Até que chegou um momento em que ela imprimiu uma tabela, um cronograma diário, no qual eu tinha que preencher dizendo o que eu estava fazendo todos os dias no serviço, né? Então, as pessoas que eu atendia, anotava ali. E aí, depois disso, ela me tira para uma mesa distante da equipe. Eu ficava dentro da sala da equipe, ela me tira da sala da equipe. Foi acontecendo muitas coisas, eu ficava pensando, assédio, assédio, assédio. E aí foi a terapia que falou, Ivani, não é assédio, porque tem características de assédio, mas tem uma característica racial, né? E como que isso aparece? Uma vez,
eu publiquei uma notícia que eu tinha visto a partir de uma gestora que foi do CRP São Paulo, Janaína Leslão, que ela pega uma matéria da revista super interessante que diz o seguinte: pessoas que ficam com a bochecha rosada são pessoas mais confiáveis. E a Janaína faz uma crítica que desconstrói isso, que ela vai dizendo, olha, a pessoa indígena não fica com a bochecha rosada, a pessoa negra não fica, passa pelo mesmo processo, talvez do rubor, da vergonha, né, e tudo mais, mas não é perceptivo. O que uma notícia dessa quer criar? Ela quer criar a ideia de que apenas pessoas brancas são confiáveis. E eu compartilhei no Facebook isso. Na segunda-feira, quando eu cheguei no serviço, ela me chama para a mesa dela, ela me chama para a sala dela e ela fala, sem levantar a cabeça, sem olhar para mim: o que você compartilhou no Facebook foi para mim? Não tinha sido. Não, mas revela algo. Então, eu sempre fico com muita dificuldade de entender. Principalmente agora, eu tive um processo judicial em relação a um tratamento diferente, inédito na psicologia brasileira, que aconteceu comigo, que foi a vacância do cargo que eu ocupava. Né? Ocupei o cargo de vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, e esse cargo ele foi colocado em vacância a partir da justificativa de perda de confiança institucional. A vacância ela é prevista em 4 situações: morte, doença, perda de mandato ou abandono. Eu não morri, eu não estava adoecida naquele momento, adoeci depois, mas permaneci na minha função de conselheira. Mas é isso, assim, totalmente antirregimental, irregular e sem explicação. Acho que algumas violências discriminatórias, elas entram no campo do que a gente não consegue nomear. E quando a gente não consegue nomear, tem muito sofrimento. Eu entrei no processo de justiça, né? Judicializei a situação e a resposta que a juíza dá é muito interessante, porque ela pergunta para as pessoas que fizeram isso comigo o que fale objetivamente e assertivamente o que foi que ela fez e qual a normativa que vocês utilizaram para a vacância do cargo. E essas pessoas não respondem. E quando elas não respondem, a juíza diz, ela tem que ser restabelecida imediatamente, porque na gestão pública, os atos eles precisam ser motivados. Bem, então aí eu vou entendendo o que é, né? A quem interessa dizer que uma mulher negra Uma mulher negra como eu, que chegou onde cheguei, que escolheu a psicologia para resolver uma questão de empregabilidade da própria vida, vai para o Conselho Federal de Psicologia e lá ela é retirada sobre uma justificativa de que ela não é confiável. A quem interessa dizer que mulheres negras não são confiáveis? Hoje eu entendo que isso me traz um desafio, que é dizer que sim, sociedade. Mulheres negras, pessoas negras são confiáveis. E elas são tão confiáveis a ponto de se responsabilizarem pela gestão de espaços e tomada de decisão, tal qual pertencem a povos que confiaram em pessoas brancas para serem presidentes, gestores, sabe? Diretores. A gente, por muito tempo, há séculos, a gente tem confiado, escolhido pessoas brancas para nos representarem, enquanto o que é importante para nós, enquanto cidadãs, enquanto profissionais. Hoje, o que eu tenho defendido é que esse voto de confiança também seja nosso, que nós possamos também estar nesses lugares, porque sim, nós somos pessoas confiáveis, nós somos pessoas responsáveis, competentes, e tem algo que a pandemia mostrou para o mundo, e o mundo finge que não aprendeu, que os países que tinham mulheres na presidência durante a pandemia foram os que mais conseguiram proteger a sua população. Sim. Existe algo em nós, Camila, quando nós fazemos gestão, nós mulheres brancas, negras, com, sem deficiência, a gente tem uma perspectiva ampliada que busca não deixar ninguém de fora. E isso porque a gente faz a gestão do cuidado e da atenção há muito tempo. Nas nossas famílias, nas nossas relações, nos lugares para os quais a gente se aventura estar sem abandonar
onde a gente estava. Nenhuma mulher sai de casa para ir trabalhar e abandona a sua família. Ela sai calculando e cuidando e gestando todos os cuidados que seus filhos precisam, que a manutenção da casa precisa. A gente não se desliga de uma tarefa para assumir um novo desafio. A gente mantém uma atenção ininterrupta. Isso é o resultado de uma violência. Sim. Mas isso também é a manifestação de uma qualidade, de uma habilidade que pode contribuir para a gestão da coisa pública, que pode contribuir para a gestão governamental. Eu espero que a psicologia possa confiar, mas que o Brasil também comece a buscar mulheres para lugares de poder, de tomada de decisão, porque a sociedade inteira ganha. Muito bom. Pegando esse gancho, quero que você conte um pouco sobre como você vê o futuro da psicologia e o seu futuro enquanto psicóloga. O que você espera dessa eleição, para a gente ir finalizando. Tá. Hoje eu vejo o futuro da psicologia de uma forma bem apreensiva. E o que traz essa apreensão são as características do neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele faz com que a sociedade diminua a intervenção do Estado nos cuidados. Então, a gente tem um enfraquecimento das políticas públicas, educação, saúde, segurança, assistência. E isso impacta a nossa profissão de um jeito feroz. Os cargos que nós já tivemos no passado, como garantidos, consolidados, professores universitários, gestores em saúde, profissionais no SUS, clínicas e consultórios muito bem estabelecidos, tudo isso está ruindo. Né? A nossa contratação, ela tem sofrido o fenômeno da pejotização. A gente não é mais contratada com as mesmas garantias, você tem que fazer a gestão de si. Isso é muito custoso para quem já está há bastante tempo na profissão, e para quem está começando é um desafio imenso, porque a gente tem visto a chegada da inteligência artificial de uma forma ainda não amplamente regulamentada. E aí, quem está começando agora está concorrendo com algo que é, para além de dominar os saberes e conhecimentos necessários, eu preciso fazer uma gestão do meu perfil empresarial, eu preciso ser bom nas redes sociais, tem sido muito difícil. Então eu vejo que a gente precisa retomar uma discussão sobre direitos sociais, direitos humanos, direitos trabalhistas para nós, categoria. Senão a nossa categoria se enfraquece. E quando ela se enfraquece, ela fica vulnerável a ser seduzida e acreditar que a resposta neoliberal vai dar conta do sofrimento que ela está. Não vai dar. Não será a perspectiva de transformar tudo em coach, de transformar todo mundo em milionário. Hoje a gente tem psicólogas, né, dizendo que é possível se tornar uma pessoa milionária atendendo o sofrimento humano. Não é isso que vai nos salvar. Mas uma defesa de uma psicologia forte, reconhecida, a compreensão de que esse nosso trabalho tem valor. A saúde mental, ela tem deixado de ser um tabu. Antes, as pessoas elas iam para consulta com muita vergonha. E você deve lembrar disso, né? As pessoas chegavam ali constrangidas. Era um tabu passar com a psicóloga. Era muito difícil. Os filhos passavam e as famílias não comentavam. A pessoa adulta chegava e ela chegava constrangida. Nesse momento que a psicologia tem deixado de ser tabu para a nossa sociedade, a gente precisa assumir a responsabilidade disso. A população, em geral, ela tem adoecido com depressão, com várias questões. Ou a gente leva muito a sério e diz que esse trabalho tem valor e esse profissional precisa ser valorizado, ou a gente vai ter um impacto que é reduzir a nossa potência transformadora. Achar que a gente serve para ouvir o insuportável e tornar suportável, sabe? Para amenizar. Sim. A psicologia ela não pode ser transformada num anestésico, numa aspirina. A psicologia ela é transformadora de vidas, de realidades. E ela precisa ser reconhecida nesse lugar. Mas se a gente não tiver as condições garantidas para a gente fazer esse trabalho, a gente acha que a gente faz pouca coisa. Sim. E a gente entrega pouca coisa. Então, eu
tenho esperança, por isso me mobilizo, Uhum. tenho esperança, enxergo um caminho possível, mas vejo de uma forma muito apreensiva. Uhum. E para você, como é que você tá vendo o cenário para as eleições esse ano? Ai, tá bem desafiador. Mas está também muito gostoso, né? Uhum. Porque tenho recebido, acho que é uma candidatura de uma chapa muito interessante, né? De uma chapa que vem com uma contribuição que eu vou te confessar. Eu É. espero que as pessoas que estão comigo compreendam o que eu vou dizer. Eu nunca tinha pensado, Camila. Uhum. Eu nunca tinha pensado que um dia eu sentaria com indígenas psicólogas de etnias diferentes para pensar aspectos subjetivos porque a gente não ouvia falar, entende? Não sabia, é isso. Poxa, eu sou uma pessoa que está na psicologia há mais de uma década e vou entendendo que ainda é pouco. A gente Uhum. precisa ouvir mais, a gente precisa ouvir as áreas diferentes, as abordagens, os saberes, as formações distintas. Então, eu estou num lugar muito feliz de estar compondo com essa diversidade. Uhum. A chapa que eu estou tem gente jovem, que já está no doutorado, porque a juventude também tem isso, né? Uhum. Faz graduação e a pós-graduação de um jeito ininterrupto, É. incrível. Uhum. E pessoas mais velhas, idosas, que estão topando aprender, Uhum. né? É uma chapa que tem pessoas com deficiências, pessoas cis, pessoas trans, de áreas diferentes, mas tem me encantado muito. Uhum. Conseguir compreender de fato uma característica que é intercultural, Uhum. né? O contexto importa, os lugares onde as pessoas vivem importam e as abordagens elas precisam dar conta disso. Tenho aprendido isso enquanto faço campanha. Isso. E aí, enquanto faço campanha, tenho apostado muito numa campanha propositiva, né? Uhum. Quero falar do que podemos oferecer, do compromisso que temos, das responsabilidades que assumimos. Uhum. Desejo não falar, e não fiz até o momento, uma crítica em relação às outras candidaturas, porque não é Uhum. sobre isso. Eu espero que a nossa categoria tenha acesso às informações Uhum. e decida pelas suas próprias razões de decidir. Sim. E o que eu gostaria de dizer para elas, as pautas de demanda e direitos sociais, elas não virão do campo conservador Uhum. que flerta com a extrema-direita. A gente está assistindo a falácia da extrema-direita no mundo, Argentina, Estados Unidos e o que foi no Brasil. A gente pode entender que o caminho para a psicologia pode ser outro. Uhum. Ivani, obrigada por trazer Nada. tanto conteúdo, conhecimento, experiência, potência, força que você é. Eu te admiro profundamente. A gente tem uma história e eu só tenho mesmo muita gratidão por tudo que você também tem feito e representado para nossa região. Então, obrigado por estar aqui nesse mês que é um mês tão expressivo, tão cheio de significados, né? O mês da psicologia, que para nós, dia 27 de agosto. E você foi uma convidada propositalmente para representar essa categoria, essa força, mas principalmente para falar também de futuro, né? E de todas essas questões que são preocupantes. A gente não conseguiu falar de metade do que poderia também, né? Senão a gente ia ficar aqui por horas. Mas eu agradeço tudo que você compartilhou hoje e a gente se vê em breve. Sim, eu que agradeço, viu? Foi ótimo estar aqui. Esse foi mais um episódio do Icatepsicast e para você ficar ligado, acompanhe nossas redes sociais e nós nos vemos em breve. Tchau, tchau.